Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga e hoje a gente vai conversar sobre Saturno. Gente, eu tava tentando começar esse vídeo com seriedade, porque a gente vai falar do planeta, do arquétipo, né, da seriedade, né? Quando a gente fala de Saturno, sempre o primeiro pensamento que vem é daquele professor bem casca grossa, sabe? Aquele que enchia o seu saco. Ou então aquele supervisor, o monitor na escola, que você chegou atrasado, não deixou você entrar, né? Mas eu não consigo, toda vez agora que eu vou falar, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Marina, eu sou astróloga. Quando eu vou falar astróloga, eu lembro da minha sobrinha, que tem Saturno na casa 6, por sinal, super organizadinha, que ela adora assistir os meus vídeos, e ela sempre fala astrógala. Na hora em que eu falo eu sou astróloga, ela diz astrógala. Ela tem 4 aninhos, ela vai fazer 4 aninhos, então ela ainda não sabe falar astróloga, ela fala astrógala. Ai, gente, desculpa, mas eu tinha que compartilhar com vocês que eu simplesmente, toda vez agora que eu vou falar, meu nome é Marina, eu sou astróloga. Não vou me apresentar, minha vontade de falar que sou astróloga. Vamos começar com bom humor. Um vídeo que, como eu falei, é sobre o planeta que é muitas vezes associado à falta de bom humor, né? As dificuldades da nossa vida. Vamos lá? Vocês já ouviram, não sei se é uma peça ou se é um livro, Quem Tem Medo de Virginia Woolf? Então é Quem Tem Medo de Saturno? Todo mundo, né? Todo mundo tem medo de Saturno. Saturno é aquele planeta que ele consegue assustar tanto quem não entende de astrologia como quem entende. E pensar em Saturno como esse planeta que simboliza a energia das restrições, das limitações, daquilo que torna tudo menos, ok? Saturno é o que muitas vezes diminui o espaço. Eu me sinto apertado aqui, eu me sinto pequeno aqui. Então, ele não é associado a coisas maravilhosas no nosso mapa, por isso ele é considerado um maléfico. Na astrologia antiga, na astrologia helênica, na astrologia clássica, a gente tem ali a Saturno como esse maléfico. Então, se você nascesse com alguns aspectos de Saturno, com Saturno numa determinada casa, você nasceu de noite, então Saturno é mais maléfico no seu mapa, enfim. É uma parte da astrologia muito interessante, mas que traz aí toda essa visão desse planeta como esse malvadão. Eu já tô para fazer um vídeo aqui no canal sobre os bad boys do zodíaco faz um tempo, mas eu quero falar sobre todos eles juntos, né? Saturno, Plutão, Marte, né? Talvez Netuno entre ali também, mas num contexto mais de relacionamento, de amor. Essa visão, ela acaba sendo um pouco transformada a partir da astrologia psicológica, que traz uma visão muito diferente de Saturno. Talvez não que ele não vá trazer dificuldades, mas as dificuldades nos tornam quem a gente é. Eu vi uma entrevista uma vez com a J.K. Rowling, J.K. Rowling, a escritora, em que ela fala sobre a necessidade do protagonista sofrer. Por que o Harry tem que sofrer tanto, J.K.? E ela diz, ele tem que sofrer porque ele tem que crescer. Foi uma frase extremamente saturnina da parte dela. Mas é verdade, né? A gente cresce quando a gente sofre. Você não passa por certas dificuldades, você não amadurece porque você não entende a importância das coisas. Você não aprende a dar valor às coisas. Não é à toa que Saturno está exaltado no signo de Libra, que é o signo dos valores, né? Dos valores ideais. Então, Saturno, quando está em Libra, ele consegue trabalhar com toda essa sua energia positiva, que é ensinar para as pessoas a importância da gente valorizar aquilo que a gente tem, né? E valorizar muitas vezes significa que a gente tem que perder primeiro, ou a gente tem que ter dificuldades para conseguir. Saturno representa todo o esforço, todo o suor
e todo, às vezes até sangue, né? Que é derramado para conquistar alguma coisa, né? Seja nas guerras, seja em um pronto-socorro, seja quando os homens estão ali fazendo uma obra, né, suando embaixo do sol. Essa é a energia de Saturno, é o esforço, é a doação sacrificada para conquistar algo. Os planetas que a gente tem no nosso mapa, que fazem aspecto com Saturno, eles carregam esse arquétipo da dificuldade, né? Se for pensar na astrologia arquetípica, né? Quando a gente pensa em Saturno como um arquétipo e os planetas com quem ele faz aspecto no nosso mapa como também arquétipos, a gente entende o que está mostrando, né? Se você tem Saturno como Vênus no seu mapa, muitas vezes você tem essa sensação de que relacionamento é muito difícil, né? Ou você tem Saturno na casa 7, relacionamento é difícil, Marina. É difícil, é duro, exige esforço. Se você tem Saturno na casa 5, para você se expressar pode ser muito difícil, né? Para você se sentir à vontade, ter espontaneidade, né? É difícil. Se você tem Saturno na casa 2, dinheiro pode ser difícil. Tudo que Saturno, em todo lugar que Saturno está no nosso mapa, a gente pode ter essa percepção de que aquilo é difícil, porque no fundo, o que acontece é que a gente acha que aquela área ou aquele tema, ele exige esforço, porque se não houver esforço, não tem valor. Então, existe aqui um processo psicológico que acontece muito com as pessoas de Saturno, tá? Pessoal que é muito regido por Saturno, que tem almutém, que Saturno é o almutém, que Saturno é o regente do mapa, Capricórnio com muita evidência no teu mapa astral, ou Saturno na casa 10, Saturno na casa 1. Essas pessoas, muitas vezes, a vida é difícil, Marina. Minha vida foi muito difícil. Na verdade, você sempre viu a sua vida como difícil, portanto, ela era. Então, isso é uma coisa que o astrólogo sabe que ele tem que conversar com um saturnino, né? Que é ver a vida com um pouco mais de leveza e ver o que acontece se você também não encarar a vida como se ela fosse uma coisa muito difícil, né? Ou aquela área específica em que Saturno está, como se aquilo ali fosse muito difícil. Será que você não veria um resultado diferente se você visse as coisas de maneira diferente? Um exercício bom aí para quem está me assistindo e tem um mapa muito intenso na presença de Saturno. Saturnino tem que aprender a amar também o que é mais fácil. Nem tudo tem que ser tão difícil, gente. Muitas vezes a pessoa que tem Saturno muito forte ou que tem a presença de Capricórnio muito forte no mapa, ela faz as coisas muito complicadas, ela dificulta a própria vida dela. Aquelas áreas em que Saturno faz contato com outros planetas, dialoga com outros planetas no nosso mapa, também acaba criando essa dificuldade, né? Então, Saturno com o Sol, você tem uma dificuldade de expressar o eu, de ser, muitas vezes, até sincero sobre quem você é. Pode haver uma presença, às vezes, restritiva na vida da pessoa, seja o pai ou seja a mãe, que não aceita a individualidade daquela pessoa. Tem alguma coisa ali que você não se sentiu aceito, você não se sentiu à vontade para ser você. Se é a Lua, então, se é a Lua que está fazendo aspecto com Saturno, a gente já entra aqui o arquétipo da mãe com o arquétipo dessa restrição. Então, pode haver uma rejeição, uma sensação de não se sentir acalentado, de não se sentir amado, né? Uma certa frieza. Mas você, na verdade, a pessoa que tem Lua em aspecto a Saturno, ela acha, muitas vezes, que é a mãe que é fria. Ela não consegue entender que ela só capta, por causa desse aspecto, ela só capta os momentos em que a mãe foi mais fria e distante, por causa justamente da sua própria ótica. Então, vocês reparem que, na verdade, os aspectos do nosso mapa, eles determinam muito da perspectiva que a gente tem em relação às coisas. E quando a gente fala de Saturno, essa perspectiva pode ser sempre limitada, pode ser sempre um pouco dura e um pouco
restritiva de alguma maneira. Então, no caso da Lua, a restrição é emocional. São pessoas que crescem, às vezes, para ter muitas dificuldades de expressar os seus sentimentos, já sequer entender o que elas sentem, ok? E aí a gente pode fazer essa brincadeira dos arquétipos com todos os planetas. Um dos momentos em que a gente mais tem medo, pelo menos quem entende de astrologia ou quem tá ligado aí com o mundo astrológico, retorno de Saturno, né? Que é quando Saturno volta para o mesmo signo e o mesmo grau no qual você nasceu. É um evento de 2 vezes, né? 2 vezes na nossa vida a gente vivencia. Ali pelos 30, ali pelos 60, dependendo, gente, do seu mapa, do grau, pode ser entre os 27 e os 30, entre os 58 e os 60, ok? Não dá para dizer certinho. Eu, por exemplo, conheço pessoas que entraram no seu retorno com 28, com 29. Eu entrei no meu retorno com 30 anos, ok? Ele entrou ali em Saturno em Aquário. Eu ainda estou passando por ele, né? Mas é aquela coisa, o retorno de Saturno, a gente sente um pouquinho antes e um pouquinho depois que ele passa. Então não é tão rápido. Saturno é o planeta lento, o planeta do tempo, meus amores. Ele tem o tempo dele. Muitas vezes você já vai sentir os efeitos de Saturno na tua revolução, no teu retorno de Saturno com 25, com 24 anos. Já tem coisas acontecendo que vão culminar ali naquele momento dos 29, 30 anos, que não à toa é chamado de a Era da Razão, a nossa idade da razão. E eu costumo dizer que é o único momento em que Saturno realmente quer começar a falar com a gente. Até você ter 30 anos, Saturno simplesmente não quer falar com você. Você tem desafios com o planeta Saturno no seu mapa, acredite, depois dos 30 melhora muito, né? Ou perto dos 30. Mas antes dos... Quando você é muito novinho, Saturno não quer saber de você. Ele não tem paciência para criança. Então, assim, esse processo do retorno de Saturno é muito temido. Ai, meu Deus, o que de terrível vai acontecer comigo quando eu chegar próximo ali ao meu retorno de Saturno? Na verdade, depende do quão disposto você está a saber quem você é e comprar essa briga. Porque eu digo que a maior bênção de Saturno, e é por isso que Saturno, ele está... Eu tenho certeza que Deus coloca Saturno lá, exatamente por isso. Você precisa se livrar das suas ilusões sobre quem você é, ok? A gente cria ilusões sobre quem a gente é, sobre o que a gente quer. É muito comum ouvir pessoas que estão ali na volta dos 30, 31, 32, né? Passaram um pouquinho. Marina, eu tô com uma crise de vida, eu tô com uma crise existencial, eu não quero mais fazer esse trabalho, eu quero fazer aquilo que eu queria ter feito, mas eu não fiz por causa daquilo ali, daquilo ali. A pessoa começa a reavaliar a vida dela e ela entende, ela começa, eu tenho que organizar a minha vida, parece que começa uma pressão dentro dela mesma, para ela começar a tirar de cima dela toda aquela casca de ilusão de quem ela queria ser, ou de quem os outros queriam que ela fosse, né? Ou de quem ela realmente achava que ela era. E de repente começa a ser bombardeado por uma série de insights, pensamentos, insatisfações, frustrações. Bem-vindos ao retorno de Saturno. Então, o ideal é que você, nesse período, você tenha a sinceridade e a força, a gente tem que ter resiliência para lidar com Saturno, a força de assumir, tirar essas ilusões. Há muitos anos eu li um livro da Liz Green, que é uma das minhas astrólogas favoritas, né? Astrologia psicológica, ela, Howard Sasporta, os livros dela com Howard Sasporta, com o Steven Arroyo, gente... Maravilha. Esse livro se chama Saturno, um demônio... Ai, gente, já tem muito tempo que eu li, peraí. Saturno, um novo olhar sobre um antigo diabo ou um antigo demônio. Lembrei o título do livro aí. Esse livro, gente, mudou não, mas ele ajudou a formar a minha visão de como que Saturno funciona quando a gente está olhando para o mapa pela perspectiva do autoconhecimento e do autoaprimoramento, né, gente? Não é da visão necessariamente de previsão, ok? Que aí você estaria usando uma astrologia mais
mais antiga, né? Uma visão mais de previsão. A gente está falando de psicologia, a gente está falando de mapa para autoconhecimento. Então, nesse livro, ela vai falar que você só tem livre-arbítrio se você sabe quem você é. Se você vive numa ilusão de a vida, sobre o que é a vida, sobre quem você é, sobre qual a sua função, o seu propósito aqui, na verdade, você não tem livre-arbítrio. Então, Saturno, ele é o grande... Ele traz o presente do livre-arbítrio para você, mas ele diz assim, só que você vai ter que encarar um monte de coisas sobre você que são ilusões, que são mentiras, que você tem que mudar. Me lembra um pouquinho Matrix, né? Quando o Morfeu chega pro Neo e fala, e aí, o que você quer? A pílula vermelha ou a pílula azul? Saturno chega para você ali perto dos seus 30 anos e diz, você quer o quê? Você vai querer a pílula vermelha e ter que fazer todo aquele processo da jornada do herói que a gente vê o Neo fazer em Matrix? Não é fácil ser o herói. Primeiro você tem que sair da caverna, né? Então esse processo de sair da caverna também é muito de Saturno. Meu Deus, eu estava aqui nesse lugar, tinha toda uma realidade acontecendo e eu estava cheia de ilusões aqui, vendo um monte de sombra na caverna, achando que aquilo era real. Meu Deus! Tem realidade lá fora. Então Saturno é isso, gente. É você dar de cara com a realidade sobre você. Se você passa dos 30 anos e se nega a fazer esse processo, boa sorte no seu segundo retorno de Saturno lá no final dos 50 para os 60. Vai doer. E vai doer porque você provavelmente vai olhar para trás e vai ver o tanto que você poderia ter feito, né? O quanto você poderia ter evitado de sofrimento. Uma frase do poeta Goethe, né? O poeta alemão Goethe. E aí, vocês têm que pensar que Goethe tinha Saturno em conjunção ascendente. E olha a frase que ele me solta. É em sua limitação que o mestre mostra a sua face, ou que ele se apresenta. Então, como será? Por que será que a gente só se torna mestre quando a gente descobre que a gente tem limitações, né? As nossas limitações, elas também formam quem a gente é. E muitas vezes é só através da limitação que você se torna um mestre. Eu não sei se vocês conhecem, aqui no Brasil a gente tem um rapaz que se tornou um competidor paraolímpico, eu acho que é paraolímpico, ou ele competiu ele já competiu em competições para pessoas que têm deficiências, né? Fernando, ele está apresentando esse programa da Globo agora, o No Limite. E esse rapaz, gente, ele conta para você a vida dele antes e depois dele se tornar deficiente, né? É incrível a história dele, porque a vida dele, segundo ele, é melhor hoje, apesar de tudo que ele viveu, porque ele só conseguiu descobrir quem ele era depois que aconteceu o acidente que o colocou nessa condição. Então, quando a gente lê sobre a vida dessas pessoas que tornaram as suas limitações suas grandes forças, a gente está lendo uma história que é uma jornada do herói, como eu falei para você, como a gente acabou de conversar, com esse tema saturnino, ok? Tem um outro rapaz também, que eu acho que é o Nick Vujicic, é alguma coisa assim, ele não tem nem os braços, nem as pernas. Ele também é um excelente, ele nasceu assim, né? Mas ele também é um excelente exemplo sobre isso. São pessoas que usaram todas as limitações que elas tinham para se aperfeiçoar em alguma coisa. Então, eu acho que é disso que Goethe, o nosso saturnino, está dizendo. É disso que ele está falando quando ele diz que é através da limitação que você se torna um mestre. E mestre de você mesmo. Como você vai saber quem você é? Como você vai ter total consciência de você sem saber aquilo que te limita? Eu me lembro que eu sempre fui ruim em matemática, mas é ruim. Quando eu digo que eu sou ruim em matemática, gente, mas assim, é um negócio absurdo, né? Eu sou muito, muito, muito péssima em matemática. Uma criança, às vezes, de 12 anos está dando de 10 a 0 em mim em matemática. Infelizmente, é uma realidade. Mas ali nos meus anos de formação, na escola, eu não queria assumir isso. Eu não queria assumir que eu não era boa em matemática, porque eu era boa em tudo.
mas eu não era boa em matemática, então eu tirava nota baixa em matemática. E quanto mais eu negava, menos eu conseguia resolver o meu problema. Então, durante a minha maturidade, começar a reconhecer, eu sou péssima, mas eu sou burra em matemática, você não faz ideia. Eu faço cada besteira. Assumir isso aqui para vocês é um processo de me apropriar de uma limitação que eu tenho. E quanto mais eu me aproprio dessa limitação, mais eu descubro que eu posso superá-la. Quando eu fiz o curso de comissário, a gente tinha algumas matérias em que a matemática e a física entram com tudo, né? Quem já fez o curso aí, quem é piloto, também vai entender. A gente tem noções de navegação aérea. Imagina a Marina Moura, pessoa que é ruim em matemática e física. E, no entanto, quando eu passei na prova da ANAC, a minha nota mais alta, que foi 9,5, não consegui o 10, mas enfim, que foi 9,5, foi justamente em CGA, que era a matéria em que entrava mais a parte mecânica, física. Vocês entendem? Para mim aquilo foi, vocês não fazem ideia, aquilo foi uma catarse. Porque eu sempre fui péssima em física e matemática, qualquer coisa que mistura número, lógica e... Nossa, e eu quase gabaritei. Então, justamente aquela matéria que eu achei que eu ia ser mais ou menos foi a que eu me dei melhor. Então, assim, mas eu só pude chegar nessa situação porque eu reconheci que eu era péssima. Se eu não estudar muito, se eu não dedicar muito, já era. Então, a gente só realmente se conhece totalmente, não é nas nossas habilidades, nos nossos talentos, mas é também nas nossas limitações. E é para isso que Saturno aparece. Você que tem Vênus e Saturno, quadratura, oposição, conjunção, enquanto você não assumir que você tem problema com relacionamento, que talvez você tenha dificuldades com intimidade, você não vai resolver o seu problema. Eu tenho muitas clientes com Vênus em quadratura Saturno que estão solteiras há muito tempo e não queriam estar. E claramente a gente tem questões acontecendo ali com Saturno e Vênus. E só vai mudar o dia que você reconhecer que existe alguma coisa na tua percepção. Você não está amaldiçoada, não tem uma profecia contra você. Mas você tem uma determinada brincadeira de arquétipos no seu mapa que fala sobre restrições, limitações no que envolve relação. Então você percebe as relações dessa maneira. Eu fui pegar o meu tarô Waite, meu Rider-Waite aqui, para mostrar para vocês uma coisa que veio de uma conversa que eu tive com a Jéssica, uma amiga minha. A gente teve uma conversa uma vez sobre o tarô e eu falei sobre o arcano do mundo. E eu disse que esse arcano era Saturno. E eu me lembro que ela teve uma reação um pouco surpresa. Ela falou, ué, como assim? Quis dizer que ela não tinha nunca entrado em contato com a ideia de que o arcano do mundo, que é considerado um arcano maravilhoso no tarô, uma das melhores cartas que você pode tirar, teria a ver com Saturno, como a gente o conhece, né? Poxa, isso é limitação, porque ele fala disso, gente. Esse aqui é o arcano do sucesso no tarô. Se essa carta sai, sucesso é seu, mas você vai ter que trabalhar. Você teve que fazer toda a jornada do herói, que começa com o louco ou com o mago, dependendo aí da estrutura que você acredita do tarô. Você tem que começar lá no início para chegar na última carta. Então ele nunca promete sucesso vazio, sucesso fácil. É sucesso batalhado. É um sucessaço, mas é através da sua consistência, resiliência, frequência. Tudo termina com ência. Então, eu acho interessante a gente pensar nesse arcano quando a gente pensa em Saturno, porque Saturno é isso, ele é sucesso, ele representa a casa 10, ele tem uma associação com a casa 10 no tarô, né? Vocês já viram tanto de gente com Saturno pesadão no mapa que é muito bem sucedida? Porque eles conseguiram pegar aquela energia toda do Saturnão e fazer dar certo para eles. Com força de vontade, encarando a realidade sobre si, sobre a vida. E esse arcano aqui mostra muito bem isso quando ele sai numa jogada. Saturno nas casas de água é considerado o Saturno mais desafiador. Se você tem Saturno em uma casa de água, quem são as casas de água? Casa 4, casa 8, casa 12. Se você tem Saturno nessas casas, a gente tem uma dificuldade maior com
os sentimentos. Existe uma dificuldade de comunicar sentimentos, de entender sentimentos, de muitas vezes de sequer se permitir sensibilidade, ok? Dependendo do que está acontecendo no mapa, é claro, mas essa é a proposta de Saturno quando ele está ou numa casa de água ou num signo de água. A Saturno nas casas de ar pode falar de dificuldades com as coisas do ar, né? O pensamento, que é a maneira como a gente... os nossos ideais, ok? Só pode ser um pouco pragmática em excesso, muitas vezes pessimista, ou também envolver dificuldades com aprendizado, pode envolver dificuldades de fala, escrita, falar em público. Saturno nas casas de fogo, a gente já tem uma dificuldade, uma restrição às vezes maior nas questões da autoexpressão, da ação, da impulsividade, da espontaneidade. As pessoas que têm Saturno na casa 5, como eu falei, muitas vezes têm, se não tiver outras coisas acontecendo no mapa, muita dificuldade de se expressar. Às vezes tem questões de relaxamento, de sensualidade, pode ter uma certa dificuldade com isso, expressão da sexualidade. Saturno em casas de terra, aí a gente já vai ter as questões que envolvem a vida material, então questões de dinheiro, questões financeiras, carreira, trabalho, pode ter questões ali de atrasos e medos envolvendo a autoconfiança no trabalho, enfim. Saturno muitas vezes representa onde a gente tem medo, medos irracionais, medos, a Lua com Saturno, medo das emoções, o Sol com Saturno, medo de mim, eu tenho medo de ser quem eu sou, medo de saber quem eu sou. Marte com Saturno, medo da minha agressividade, da minha libido, da minha sexualidade, ok? Lembrem, gente, que como eu falo para vocês, a astrologia é a associação de arquétipos sempre. Cada casa tem arquétipo, cada planeta tem arquétipo. E a gente vai brincando com eles para entender o que está acontecendo dentro da vida daquela pessoa, ok? Eu espero que vocês tenham entendido melhor de Saturno ou conhecido um pouco mais como ver Saturno através dos meus olhos, né? É isso. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.